O melhor testemunho que temos é a nossa vida transformada. Vivemos uma fé integral que abraça todas as esferas da nossa vida. Jesus redimiu o mundo inteiro e nos chama para refletir as boas novas a todo mundo, permitindo que Deus molde intencionalmente cada aspecto da nossa vida. Ele nunca disse que seria fácil, mas disse que estaria conosco até o último dia da jornada pelo caminho profundamente formado a seguir, aprofundando nossas raízes e trabalhando na formação de Cristo em nossas vidas. Glória a Deus, uma vida profundamente formada. Esse é o nosso desafio. É isso que, na verdade, ao longo dessas últimas semanas, foram 4 mensagens e hoje eu encerro com essa última mensagem. Qual o objetivo? Cristo sendo formado em nós. O desafio nosso hoje para essa noite é o caminho profundamente formado a seguir, ou seja, aquilo que Deus espera de nós nesse tempo. Nós entendemos, na verdade, algo precioso ao longo dessas semanas. A vida cristã, ela não funciona para pessoas superficiais. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais. O que quer dizer isso? Com certeza, você possivelmente conhece alguém ou já ouviu alguém falar assim, eu já tentei, já me envolvi com a igreja, mas eu acho que isso não é para mim, isso não funcionou para mim, acho que para algumas pessoas é uma bênção, acho que algumas pessoas são muito abençoadas nesse segmento, mas para mim parece que não funciona. Por quê? Se você for avaliar e conversar com essas pessoas, possivelmente a vida delas foi uma vida, na verdade, ou seja, rasa com o Senhor. Talvez mudou a agenda, mudou talvez alguma forma de se vestir, talvez acrescentou à sua vida alguns compromissos, lugares para ir, eventos para participar, mas não se aprofundou de fato naquilo que Deus tem para nós. E viver uma vida cristã na superficialidade significa o quê? Ter contato com o Evangelho, mas não desfrutar do Evangelho. Ter contato com a palavra de Deus, mas não viver a palavra de Deus. A superficialidade, de fato, ela deforma as nossas vidas, porque ela faz que nós vivamos um cristianismo que não é o cristianismo, ou seja, original, aquilo que Deus planejou para nós. E aí, qual que é o desafio? É nos aprofundar no Senhor. Essa série que nós estamos ministrando é baseada num livro pelo mesmo título, A Vida Profundamente Formada, do pastor Rick Vilodas. E esse livro, na verdade, ele tem nos encorajado, você tem tido acesso aqui, recebido, ou seja, um resumo, parte disso. Mas esse livro, na verdade, ele nos incentiva, na verdade, a viver como discípulos de Jesus, profundamente comprometidos com Ele. O pastor Rick Vilodas diz o seguinte: nós temos tempo para nos aprofundar, não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas das vezes fomos discipulados na superficialidade. O que quer dizer isso? Então, quer você saiba ou não saiba, você corre o risco de estar aprendendo e vivendo um cristianismo raso. Por quê? Porque nós somos influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta. E muitas das vezes, na nossa história de vida, ou seja, nós não conhecemos pessoas, não convivemos pessoas que tinham uma fé de fato verdadeira. E aí a gente começa, na verdade, querendo ou não, a gente vai por imitação, por assimilação. É comum isso. E na verdade, ou seja, o desafio nosso enquanto igreja, edificar uma igreja de vencedores, é edificar de fato, ou seja, é desafiar você a sair dessa superficialidade e avançar para algo mais profundo. Eu tenho dito e afirmado aqui, ou seja, a gente vê muitas das vezes o número de evangélicos aumentar na nossa nação. E olha, isso deveria surtir alguns efeitos positivos na sociedade. Mas nós vemos também, infelizmente, muito mau testemunho por parte de pessoas que são evangélicas. E eu digo, não que elas se dizem evangélicas, elas são evangélicas. Mas muitas das vezes estão dando mau testemunho nas suas famílias, em casa, no trabalho e tudo. Mas por que elas fazem isso? Querido, é por causa da profundidade do relacionamento que elas têm com Jesus. Porque vivem um relacionamento, na verdade, raso, vivem um relacionamento raso, ou seja, não vivem, na verdade, o que Deus, na verdade, planejou para elas.
elas vivem, na verdade, à margem daquilo que deveria ser, e por causa disso, a vida delas não representam de fato o que o Senhor Jesus é. O que nós precisamos? Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, voltar à essência da vida cristã. Pastor, mas qual que é essa essência? A essência nada mais é do que pessoas comuns, como eu, como você, transformadas em discípulos de Jesus, mas discípulos extraordinários. Ou seja, é Jesus pegar a mim e a você e fazer com que nós sejamos transformados em discípulos de fato extraordinários. Mas é impossível viver isso num cristianismo raso, num cristianismo que eu coloco Jesus na espera, eu coloco Jesus lá no guarda-roupa, como se fosse uma roupa que eu vestisse apenas no final de semana, e aí o que acontece? Eu deixo ele de lado e vou viver a minha vida ao longo da semana, ao longo dos dias. Opa, chegou o dia de ir ver Deus, e aí eu visto essa roupa de novo, e aí eu encontro com Deus de novo, para Ele mudar a minha vida. Essa vida não vai funcionar dessa forma. Não vai funcionar assim. O que nós precisamos de fato? Nós precisamos ter um relacionamento, na verdade, diário com Jesus. Ao longo dessa série, você foi desafiado, na verdade, a viver alguns valores, alguns princípios. Ou seja, a superar essa vida exausta, cansada, desgastante, por ritmos contemplativos. Ou seja, olhar para o Senhor, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e de fato, ou seja, contemplar a obra dele, ser grato a Deus porque nós podemos viver. Querido, talvez você não saiba, mas o fato de você estar aqui hoje, é uma diferença enorme. Existe, na verdade, 1,3 bilhões de pessoas que eles não têm a liberdade de ter a liberdade que você tem hoje, de participar, ou seja, de uma celebração, de um culto ao Senhor. Por quê? Nos seus lugares, vivem em lugares onde isso é proibido. O que eu estou dizendo? 1,3 bilhões de pessoas. É muita gente, mas você está aqui, amém? Glória a Deus. É para você dizer assim: Deus, obrigado. Quantas pessoas, na verdade, ou seja, hoje, nós acabamos de orar pelos nossos irmãos que estão impedidos de sair lá do hotel, eles estão angustiados por causa disso. Mas quantos outros que estão vivendo e não têm? Ou seja, a gente olha para o nosso senso, para a nossa realidade hoje, e a gente não percebe o seguinte: nós precisamos contemplar o que o Senhor tem feito, olhar e perceber e ser grato por isso. Mas não apenas isso, a vida profundamente formada, ela nos traz também reconciliação. Nós estamos vivendo num mundo completamente dividido. Olha aí, israelitas e muçulmanos, Israel e os países árabes lá. Veja a guerra que está acontecendo ali, veja os problemas que estão envolvidos ali, e o que está acontecendo? Isso é divisão, e o Senhor veio trazer para nós o quê? Reconciliação. Nós precisamos entender assim: vamos orar pela paz em Israel, mas vamos orar também pela paz na Palestina. Por quê? Porque esse é o nosso papel, nós recebemos o ministério da reconciliação, amém? Então, ou seja, esse é o desafio da vida profundamente formada. Essa vida profundamente formada, ela faz com que a gente examine a nossa vida e perceba o seguinte: será que eu não estou vivendo assim muito superficialmente? Será que eu não posso me aprofundar mais? Essa vida profundamente formada, ela produz um foco missionário, e entender o seguinte: eu tenho uma missão. Esse é o caminho que Deus, na verdade, está nos conduzindo nesses dias. E por isso, a gente precisa, na verdade, responder algumas questões que são importantes para as nossas vidas. De que serve? De que serve? Pensa comigo. De que servem mudanças superficiais que fazemos se a gente negligencia o trabalho profundo que Deus quer realizar em nós? De que adianta as mudanças superficiais que a gente faz, muda a agenda, muda isso e tudo, se a gente negligencia o trabalho profundo que Deus quer fazer nas nossas vidas? A gente precisa entender que a mudança que Deus quer, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É por isso que nós tomamos a palavra como alimento, porque nós nos alimentamos da palavra, e o nosso espírito vai metabolizar essa palavra e vai transformar em vida de Deus em nós, amém?
Gálatas, no capítulo 4, verso 19, nós lemos: meus filhinhos, olha o que Paulo está dizendo para os irmãos ali da Galácia, da região da Galácia. Paulo está dizendo: meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É o nosso alvo, é até que Cristo seja formado. A gente ora, a gente busca, a gente prepara, a gente organiza, ou seja, enquanto servos do Senhor, nós estamos, na verdade, edificando e preparando os irmãos para a obra do ministério. Por quê? Porque esse é o nosso chamado. Mas entenda uma coisa: a resposta precisa vir de nós, é de dentro para fora. Então, ou seja, eu preciso estar atento, eu preciso me envolver e perceber o seguinte: o que Deus deseja fazer comigo, o que Deus, na verdade, quer realizar na minha vida. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu estou sofrendo essas dores, por quê? Porque é algo profundo. É quando você olha, na verdade, que um irmão cai, você sente aquilo. Quantas das vezes nós nos entristecemos, na verdade, porque um irmão caiu, estava indo tão bem, estava superando os desafios, e de repente, num ato de desespero, caiu novamente. E aquilo, na verdade, nós precisamos nos doer com aquilo. Por quê? Porque faz parte de nós, somos uma família. Então, ou seja, nós precisamos ter essa sensibilidade uns para com os outros, para viver esse caminho profundamente formado. O que a gente vai avançar? O que tem a ver esse caminho? A gente precisa, na verdade, tomar atitude. A primeira delas: contemple a presença e as obras de Deus. É eu começar a olhar nesse caminho e perceber o seguinte: o caminho não é fácil. E, na verdade, Jesus nunca disse que seria fácil. Amém? Mas Ele disse que estaria conosco. Amém? Então eu preciso contemplar, olhar e perceber o seguinte: olha, Deus está aqui, Deus está comigo, Deus vai me ajudar. Ou seja, o que Ele tem feito nas nossas vidas. O Salmo 48, ele diz o seguinte, aliás, 46, verso 8. Abra sua Bíblia nesse texto, por gentileza. Eu estou lendo aqui na revista atualizada, mas é importante você marcar isso aí na sua Bíblia. Por quê? Porque tem uma chave preciosa para nós aqui. O texto diz o seguinte: olha, vinde, contemplai as obras do Senhor, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista deixou para mim e para você uma chave aqui que às vezes a gente passa de liso. A primeira palavra aí é vinde. É um convite, é um chamado. É um chamado de Deus para nós. Vinde, mas vinde para fazer o quê? Duas coisas. A primeira delas, contemplai. Contemplar tem a ver com ver, perceber. O salmista está chamando a mim e a você a ter uma atitude de contemplar o que o Senhor tem feito. Olhar, perceber, observar. Ou seja, estar atento a isso. Mas e ele fala o quê? Faça isso tudo, contemple. E aí, aquietai-vos. Para contemplar é necessário você parar. Fala comigo, parar. Agora, a raiz da palavra aquietai-vos, a raiz é rafá. E é a mesma palavra que dá sentido a ser curado, transformado. A gente precisa entender, o salmista está dizendo o seguinte: vinde, contemplai, aquietai-vos. Porque quando você para na presença do Senhor, você contempla o Senhor, você também é curado, você é transformado. Nós somos transformados à medida que nós olhamos para Jesus e contemplamos Ele. À medida que nós contemplamos Ele, nós somos transformados à imagem dEle. Você consegue perceber isso? Ou seja, o salmista está dizendo que lá na frente o apóstolo Paulo ia dizer para nós que nós precisamos parar. Você percebe que há um convite de Deus aqui, há um convite do céu para mim e para você, dizendo assim: vem, contempla o que eu estou fazendo, se aquiete diante do Senhor. Parar, é isso mesmo, é parar diante do Senhor, é parar a sua vida corrida, as suas tantas preocupações, e dizer o seguinte: olha, o Senhor está aqui,
O Senhor está no nosso meio, o Senhor está com você, Ele caminha com você, querido, independente de qual seja a circunstância, há um convite do céu para a sua vida, e o convite é para você contemplar o que Ele tem feito. Ele está presente no nosso meio. Quando o templo de Israel estava para ser inaugurado, as pessoas estavam focadas ali em fazer, e eles estavam tentando ali organizar aquele processo. Agora, presta atenção, olha o que a Bíblia mostra para mim e para você. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 13. Ou seja, Deus está encorajando a mim e a você a nos posicionar. 2 Coríntios 5, 13 diz: os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvavam e engrandeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantavam suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Sabe o que é isso, querido? É a Shekinah de Deus. É a presença de Deus se manifestando quando nós, na verdade, paramos e começamos a adorar Ele. Quando nós paramos e começamos a contemplar aquilo que de fato Ele faz, aquilo que Ele está fazendo. O desafio do Senhor para mim e para você é não ignorar esse convite é para nós hoje, esse convite é para fazer parte das nossas vidas, é para você veja o que Deus está fazendo na sua vida, veja o que Ele, contemple a presença dEle enquanto você vive, enquanto você está fazendo as coisas. Quem não vê o que Deus está fazendo, quem não percebe o que Deus está fazendo, a vida dele, o sentido que ele vai fazer é retornar ao passado. Quando você perde a visão, você retorna aquilo, na verdade, que você estava fazendo antes. Você volta às práticas antigas. Quem não vê a Deus, quem não vê o que Deus está fazendo, tem esse sentido, na verdade, de voltar atrás e de se perder nisso. Isaías 43, o verso 18 vai dizer o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam que estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Nós precisamos começar a perceber o seguinte: Deus está se movendo no nosso meio. Deus está se movendo no nosso meio. E qual que é o problema? Muitas das vezes a nossa superficialidade, a maneira como que nós temos vivido, tem impedido que nós possamos ver o que o Senhor está fazendo. E o convite dele é o seguinte: veja, pare de viver do passado, pare de viver do seu melhor momento. Querido, por quê? Porque o seu melhor momento em Deus ainda está por vir. Deus tem mais para nós, mas nós precisamos contemplar o que Ele está fazendo no presente. O que está reservado para nós é algo muito maior do que a gente pode imaginar. Deus está fazendo coisas novas hoje. Há um novo de Deus sendo liberado sobre a sua vida, e você precisa abrir os seus olhos para você perceber isso. Você precisa destravar a sua mente daquilo que passou. Querido, vivemos excelentes momentos como igreja, mas olha, Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas maiores para nós, por quê? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, Deus tem mais coisas para mim, tem mais coisas para você. Há novas células para surgirem, há novas células para multiplicarem, há novas pessoas para serem salvas, há novas pessoas para serem batizadas, e isso Deus está gerando a partir de nós. Mas é necessário que a gente veja. Nós precisamos entrar nesse ritmo contemplativo, e ou seja, silenciar as vozes de fora e parar para ouvir a Deus e dizer: Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero ver. É a gente nos aprofundar em Deus. O que está reservado para quem aceita esse convite de contemplar a Deus, de contemplar a presença, querido, é muito maior do que você pode imaginar, amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para te mostrar.
para te mostrar, mas é necessário ter olhos para ver. É preciso, olha, que você abra o seu entendimento, que você busque e fale assim: eu quero mais. A vida profundamente formada, ela nos leva a viver esse caminho, e o caminho desse aprofundamento no Senhor, querido, esse caminho envolve você examinar o seu coração. Como é que está o seu coração hoje? Lamentações, no capítulo 3, o verso 40, a Bíblia diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Querido, há uma percepção aqui que a gente precisa entender. O nosso coração, as nossas vontades, ele sempre, na verdade, vai nos conduzir para longe do Senhor. O seu coração, na verdade, ele busca a realização pessoal. Mas olha, Deus, ele transforma o nosso coração. Amém? Deus é capaz, mas é necessário que a gente possa examinar com frequência os nossos caminhos, a vida que nós estamos levando. Aqui, na verdade, o que o escritor, o que a Bíblia nos encoraja a fazer é primeiro examinar, é olhar para dentro de nós e procurar ver qual é a realidade da nossa vida. Você tem vivido uma vida de profundidade com Deus, ou sua vida é rasa? Como é que está o seu coração? O seu coração, ele é do Senhor, ou o seu coração está agarrado em tantas coisas, nos seus sonhos? Às vezes você fica nervoso, preocupado, porque não alcançou as coisas que você desejou, e você não percebe que, na verdade, ou seja, talvez esse plano seu seja muito bom aos seus olhos, mas Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Talvez você está entristecido, porque de repente ouviu um não de Deus, porque o não de Deus, que também é uma bênção, é ótimo quando os céus dizem amém. Quando você deseja, você ora e o Senhor diz: assim seja, as coisas acontecem. Mas é ótimo também quando Deus diz não, porque o não de Deus também é uma bênção. O não de Deus, ele nos guarda, ele nos impede, mas às vezes nós estamos tão preocupados, tão envolvidos com aquilo que a gente deseja, que a gente não tem coragem de orar a Deus. Por quê? Porque a gente tem medo. E se Deus não quiser fazer o que eu quero? E se Deus não me dá? Querido, isso é imaturidade, né? Coisa de criança mesmo, é imaturidade. Porque a gente fica assim, é como se a gente fosse dar birra, mas não adianta, querido. Deus, ele é um pai amoroso, amém? Mas ele corrige os filhos que ele ama. Então, ou seja, quando Deus diz não para mim e para você, é bênção. Mas qual que é o desafio aqui para mim e para você, como filho amado de Deus, alguém maduro? Examine o seu coração, examine os seus caminhos, coloque à prova. O texto está mandando a gente colocar à prova, ou seja, examinar tudo que você encontrar, o que está no seu coração, coloca isso à prova. Senhor, é a vontade do Senhor, é o que o Senhor deseja. É a oração. Deus, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. O que o Senhor não quer eu rejeito. Senhor, tem alguma vontade na minha vida que não vem do Senhor, eu rejeito. Mas isso parece ser tão bom, querido, se não é de Deus, pode ser a melhor coisa do mundo, vai ser uma maldição na sua vida. Deus tem coisas maiores para você, amém? E qual que é a outra atitude? Voltar. Voltar aonde? Voltar para o Senhor. O nosso caminho, o nosso coração, muitas das vezes, nós estamos aqui alinhadinho com Deus. Mas o nosso coração faz com que muitas das vezes a gente comece assim, gradativamente, sem perceber, a gente vai desviando do caminho do Senhor, a gente vai errando o alvo. Aí, a oração, o relacionamento de profundidade com Deus é o prumo de Deus. Sabe o que é prumo? Sabe o que é prumo? Sim ou não? Sabe? Prumo é aquele ferramenta do construtor. Ele usa para quê? Para manter no nível. Às vezes você vai lá e fala assim, não, dou conta de fazer, não preciso disso não, sou bom o suficiente. Faz a parede para você ver. Na hora que você chegar lá tem 1 metro de diferença. Por quê? Porque não muda, você não coloca, não é de centímetro em milímetro em milímetro. E à medida assim as coisas vão desalinhando, vai desalinhando. Aí depois tem, o pedreiro vem para consertar, vai fazer o reboco, tem 1 metro de reboco de um lado. Por quê? Porque não usou o prumo, né? Saiu fora. E quantas vezes a sua vida não está acontecendo isso? Quantas vezes quando você olha para a sua vida e fala assim, mas está tudo errado. Está tudo errado. E eu estou aqui buscando de Deus, Deus me abençoa. E Deus está falando assim,
Estou te mostrando que está errado você consertar. Porque Deus, ou seja, volta para o Senhor, arrependa-se, retorna o seu coração para Deus. Tudo começa, na verdade, com esse exame. Se a gente tiver, na verdade, focado, se a gente tiver, ou seja, na aceleração dos nossos desejos, a gente não vai conseguir perceber isso. A gente precisa entender, na verdade, o que Deus planejou para nós, amém? O Espírito Santo é aquele que pode nos conduzir nessa jornada e fazer com que a gente obedeça, na verdade, os princípios, os limites. Querido, eu sei que muitas das vezes a gente olha e ninguém gosta de limite, não é verdade? Mas limite é uma bênção também. Às vezes a gente não percebe o seguinte, olha, você compra o seu carro lá, entra no seu carro lá agora e olha lá, quanto que o seu carro faz? Vai depender, né? 180, 200, 250, aleluia, hein? Mas dá para andar nessa velocidade? Não dá. O carro até faz, mas não tem jeito, você não dá conta, não pode. Senão vai dar o quê? Vai dar morte. Agora imagine se todo mundo andar no máximo. Caos. Não tem jeito. Aí o que precisa acontecer? Limite. Precisa ter um limite. Bom senso. Então, ou seja, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele, na verdade, ele nos coloca nesses limites. E ele vai cuidando de nós, amém? O arrependimento, na verdade, é a chave. Lá em João, capítulo 16, verso 8, olha o que a Bíblia diz. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é a chave para a gente, na verdade, viver uma vida abençoada? É o arrependimento, é olhar para aquilo, na verdade, que está errado, na verdade, nos arrepender. Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, olha o que ele escreveu. Eu perdi muito tempo, no início da minha vida cristã, tentando encontrar Deus no mundo exterior, ao invés de voltar-me para o meu interior. Querido, Jesus habita em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Agostinho de Hipona está dizendo, assim, olha, eu perdi tempo procurando Deus. Deus está ali, Deus está nisso, está naquilo outro. Não, Deus está dentro de nós. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Você pode, na verdade, deve buscar nele. E através desse exame interior, é a forma de você se aprofundar com Deus. Falar assim, Deus, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso entender mais, eu quero viver esse propósito. Para viver esse caminho profundo com Deus, é necessário que a gente, olha, perceba a presença dEle, perceba o que as obras dEle, entenda, na verdade, ou seja, faça esse autoexame, se arrependa dos nossos pecados. Por quê? Porque Deus tem um chamado. Se Deus tem um chamado para nós, o caminho para esse aprofundamento no relacionamento com Deus é cumprir o chamado. Não adianta Deus ter um chamado para alguém que está parado. Se alguém que tem um chamado está parado, essa pessoa está fora da direção de Deus. Deus não para ninguém. Ai, Jesus, Não, você precisa estar dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele é dinâmico. As coisas estão acontecendo. Deus está agindo no nosso meio, transformando as nossas realidades. Então o que você precisa fazer? Cumprir o seu chamado. Entender como, entender aonde, entender como. Deus tem algo para mim e para você que Ele não vai fazer na vida de outro, Ele vai fazer para você. Por quê? Porque Ele criou você para fazer isso. Eu não posso cumprir o seu chamado, eu posso cumprir o meu. O meu eu posso. Eu posso preparar você para cumprir o seu, mas eu não posso cumprir no seu lugar. Eu posso te ajudar. E nosso papel enquanto igreja é preparar os santos. Quem é os santos? Fala assim, eu. Agora olha para o lado e fala assim, você. Assim, você é santo. Se é mulher, fala santa. Assim, é você santa. É você. É preparar os santos para a obra do ministério. E isso por meio do quê? Por meio da palavra, por cumprir o chamado. Por quê, querido? O próprio Jesus orou por isso. João 17, olha o que a Bíblia diz. João 17, 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, uma pessoa que vive uma vida de um relacionamento profundo com o Senhor, ela não está na terra a passeio. Não está aqui para perder tempo, não está aqui para matar o tempo, não. Nós estamos, na verdade, numa batalha espiritual. Nós precisamos cumprir essa missão.
Mas olha, há uma guerra na nossa mente, há uma guerra nas nossas vidas, para que a gente fique quieto, a gente fique parado, a gente não se envolva. Agora, a parte mais relevante da nossa vida não é nascer. A parte mais relevante da nossa vida é descobrir o propósito da nossa vida, ou seja, o nosso chamado. É encontrar, na verdade, a razão pela qual, diante hoje de 8 bilhões de pessoas, não existe ninguém igual a você. Ninguém é igual a você. Por quê? Porque você tem um propósito específico. Eu tenho o meu, você tem o seu, e a gente precisa entender isso. O Senhor enviou a todos nós, e a gente precisa cumprir isso. Nós somos criados para isso, nós somos criados para realizar algo nessa terra. Efésios capítulo 2, verso 10, a palavra de Deus diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. A gente não faz boas obras para ir para o céu. A gente faz parte do nosso DNA espiritual. Faz parte, na verdade, do nosso chamado. Nós somos criados para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deus já preparou, a capacitação já está em você, está tudo aí. Agora, a prática é sua. O colocar isso em prática é seu. O motivo da nossa existência, querido, é realizar algo para Deus. O motivo da nossa existência tem a ver, na verdade, com cumprir esse propósito eterno de Deus. E não dá para desperdiçar a nossa vida sem fazer nada. Não dá para desperdiçar a nossa vida vivendo a nossa vida apenas para nós. Toda pessoa tem um propósito. E esse propósito carrega consigo um senso de urgência. Quando a gente olha para o Oriente Médio, toda essa tensão lá, sabe o que nós mais cantamos aqui hoje? Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Presta atenção, glória a Deus nos encontrarmos com eles, amém? Mas presta atenção, nós vamos nos encontrar com Ele e Ele vai dizer o que para nós? Chegar lá diante dele, como é que vai ser? Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor? Ou servo mau e negligente? Já pensou sobre isso? Você pode chegar lá e ouvir do Senhor, e você chega lá, cara amarela, sorridente, e o Senhor fala assim, fez nada, hein? Estava passeio, né? Deus não vai aceitar desculpa. Aí o que a gente vai fazer? Não adianta. A gente precisa entender que o nosso tempo se chama hoje. É hoje, a boa notícia do Evangelho é que hoje, ou seja, quando chegar o tempo, nós vamos nos apresentar diante dele, mas enquanto estamos aqui, nós precisamos cumprir esse propósito, precisamos viver essa vida para ele. Romanos no capítulo 10, o verso 14, diz o seguinte: como crerão naquele que não ouviram falar? Como que as pessoas vão se converter, se eu e você que já recebemos, nós não estamos fazendo isso? Como? Como que eles vão crer se eu e você estamos parados, não estamos cumprindo o nosso chamado? Não tem jeito. Eu e você só cremos porque algum dia alguém falou para nós. Eu lembro que a gente cantava uma musiquinha na igreja, muitos anos atrás, né, lá no século passado, né? Eu achava ótimo aquilo, que a gente começava assim, foi numa segunda que Jesus entrou-me, foi numa segunda, e aí a gente ia cantando os dias, né? Aí o dia que a pessoa aceitava Jesus, ela cantava, era uma festa. Mas sabe o que me chama a atenção? Que para eu e você ouvirmos algum dia, antes, Deus levantou alguém e ativou alguém para ele ir falar. Para que alguém possa cantar essa música, para que alguém possa ouvir de Jesus, depende de mim e de você. Não necessariamente subir nesse púlpito, mas é entender o seguinte: nosso púlpito principal é a nossa vida, é o seu trabalho, é a sua casa, é a sua família. É você entender que a igreja, na verdade, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Missões é o único propósito, na verdade, que tem data de validade. Lá no céu, nós vamos adorar. Lá no céu, nós vamos ter comunhão. Nós vamos servir uns aos outros. Mas na eternidade nós não vamos poder evangelizar ninguém. Missões acaba aqui.
Acaba quando os nossos dias terminarem. E nós somos todos responsáveis, a missão é nossa. A missão é nossa, Mateus 28 é para todos nós. Você não vai poder realizar isso na eternidade, o tempo é agora. E esse caminho que nos leva a uma vida profunda, traz consigo uma mensagem de quê? De reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Deus nos escolheu para a gente ser agente dele. Deus nos escolheu para a gente representar ele aqui na terra, para nós trazermos essa mensagem, na verdade, de reconciliação e paz. Entender, na verdade, que o mundo está dividido, as famílias estão divididas, o país está dividido, o mundo está dividido, e a gente olha e fala assim, olha, quem está com a razão? Não há razão nessa divisão. Essa divisão e essa polarização só causa problemas. E o que o Evangelho faz? O Evangelho é o trabalho de reconciliação, é nos unir como um povo só, é nos unir, ou seja, é deixar as diferenças de lado e saber o seguinte: nós somos um no Senhor. O pastor Rick Vilodas, ele diz o seguinte: no trabalho da reconciliação, a oração é uma recusa inabalável de nos entregarmos à acomodação e à autossuficiência. Como assim, pastor? Às vezes você fala assim, pastor, mas como que eu vou me reconciliar? As pessoas não querem me ouvir, as pessoas não querem falar, querido, as pessoas podem não te ouvir, podem não te receber, mas elas não podem fazer nada em relação à sua oração. A sua oração alcança essas pessoas. A sua oração é a forma de você não se acomodar, de você não parar. Você, já tentei, fiz de tudo, né? E às vezes a gente ainda torce a Bíblia, né? Pastor, mas a Bíblia diz lá, se possível, tende paz com todos. Já tentei todo possível, não é possível, então é ele para lá e nós para cá. Não vai dar certo. Pode até ser que por algum tempo haja essa separação, a pessoa não quer reconciliação, mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos orar. Reconciliem-se com Deus. Nós precisamos orar para que as barreiras venham cair por terra, para que todo, na verdade, ou seja, o que nos separa, na verdade, é o nosso ego, é o nosso eu, na verdade, que precisa ser mortificado na cruz, que precisa ser entregue na cruz. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, o verso 9, como filhos amados de Deus, nós recebemos um padrão para a nossa vida, e o padrão de Deus está lá no verso 9, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é levar paz para onde você está. Talvez você vai falar assim, pastor, mas meu patrão está endemoniado. Você vai, não tem problema, você leva paz para aquele lugar. Quando você chega lá, a paz chega junto. Aí você fala assim, não, mas meus funcionários estão tudo endemoniado. Quando você chega lá, você leva paz sobre aquele lugar. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento vive em você. Os filhos de Deus, eles não serão reconhecidos de fato, e não são reconhecidos apenas pelas batalhas que eles ganham, não, mas pelos lugares que eles pacificam. Os filhos de Deus, na verdade, eles são capazes de chegar nos lugares e trazer a paz. Por quê? Porque eles trazem consigo a paz dentro deles. Efésios, o capítulo 2, o verso 17, diz: Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. O Espírito de Deus está sobre nós, Ele nos ungiu, Ele nos capacita para fazer isso, Ele nos capacita para cumprir esse propósito, para viver essa vida. Então o que nós vamos fazer? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entrar por esse caminho, ou seja, entender que Deus, na verdade, tem uma nova perspectiva de vida para nós, que nos leva a viver os valores do reino, nesse presente século.
A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando a viver no presente século de maneira correta, de maneira plena. As pessoas conhecerão a mim e a você pela profundidade da nossa fé e a medida, ou seja, de que elas forem impactadas nos seus relacionamentos. À medida que você impactar as pessoas por causa da sua fé, por causa da vida de Deus que está em você, Deus vai começar a transformar a realidade. Você crê nisso? Mateus no capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz: vocês, quem são vocês? Vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Nós somos a razão desse mundo não ser consumido, somos nós. Deus está preservando isso por causa da igreja. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Você está estragado para esse mundo. Você está estragado para esse mundo. Não adianta. Esse mundo não te pertence. Você não pertence a esse mundo. Você veio para trazer luz para esse mundo. Você veio para fazer a diferença. Querido, se você tentar viver desse jeito, tentar viver fora do propósito de Deus, só vai dar problema. E talvez é por isso que você não percebeu ainda. Mas eu oro, eu faço as coisas, mas as coisas não dão certo. Mas será que você está cumprindo o seu propósito? Será que você está na posição certa? Em 1997, o pai do pastor Jackson, ele olhou para mim e disse o seguinte: eu tinha 16 anos, estava numa manhã missionária de um congresso de carnaval, lá na cidade de Lagoa da Prata. Ele usou a seguinte expressão: se coloca debaixo da torneira divina. Querido, isso foi tão impactante para mim, que hoje toda vez que eu lavo a mão eu lembro disso. E o que vem depois? Vem a chamada, vem o propósito, mas é a forma que eu abro a torneira lá, eu lembro. Se coloca debaixo da torneira divina. Por quê? Porque a graça vem dele, a capacitação vem dele, mas quem entra debaixo sou eu. O fluir de Deus não para, o derramar de Deus não para. É eu que saio do propósito, é eu que na verdade me coloco para fora. E a palavra de Deus é: se coloca debaixo, se coloca debaixo, se posiciona. Por quê? Porque você é sal da terra, você tem um propósito. A gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar, ou seja, centralizado naquilo que Deus planejou para nós, porque é assim que nós vamos viver. Lucas no capítulo 4, responde na verdade a sua insegurança. Às vezes você fala assim: mas eu não vou dar conta, eu não posso, eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Eu te aconselho você a não ter. Sabe por quê? Porque Jesus diz o seguinte: aquele que se envergonhar de mim perante dos homens, eu me envergonharei dele perante meu Pai. Já imaginou? É melhor ficar envergonhado diante dos homens aqui, não é não? Fala sério. Presta atenção. Fala sério. Mas olha, você não precisa ficar com vergonha não, sabe por quê? Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus entra no templo, pega o rolo de Isaías, o capítulo de número 61, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. É sobre mim e sobre você. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Há um convite de Deus, há uma capacitação de Deus, há um direcionamento de Deus, e somente aquele que vive uma vida profunda com Deus consegue perceber essa realidade, consegue na verdade entender e falar assim: eu não posso fazer mais nada além disso, eu não posso viver a minha vida longe disso. Por quê? Porque foi para isso que eu fui criado.
Há um convite de Deus para mim e para você nessa noite. Para quê? Para a gente avançar. Para a gente avançar naquilo que nós fomos chamados, naquilo que nós fomos criados. Deus deseja que você viva como um filho amado. Um filho amado que no seu profundo, que vive um relacionamento de profundidade com o Senhor. Quem pode fazer isso? Todos nós. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você entenda isso. Presta atenção. Evangelho de João vai projetar aqui, eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou ler devagar. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, dou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Minha pergunta para você é: você recebeu? Você recebeu? Você creu? Então você recebeu esse direito. Mas não para aí. Os quais não nasceram por desobediência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você pode ter sido um engano, você não pode até não ter sido planejado pelos seus pais, mas Deus não errou com você. Você não é uma surpresa para Deus. Deus te conhece. Deus te chamou. Deus quer mudar a realidade da sua vida. Toda a autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra, e Ele deu a nós. Para quê? Para que a gente possa seguir esse caminho profundamente formado, que tem a ver sim com contemplar as obras do Senhor, com viver uma vida que contempla o Senhor, com viver uma vida em que a gente promove reconciliação, viver uma vida em que a gente tem plenitude para viver tudo que Deus tem para nós, viver uma vida que a gente entende o nosso propósito, cumpre o nosso chamado. E olha, eu creio que nessa noite, Deus está despertando pessoas aqui. Deus está despertando pessoas para viver por aquilo que Jesus morreu. Jesus morreu por pessoas. E nós precisamos viver por pessoas. Queridos, nós vamos ministrar uma canção. E essa canção, na verdade, nada mais é do que a declaração do meu e do seu chamado. Senhor, tem algo novo para realizar na minha vida e na sua. Toda a capacitação que você precisa já está no Senhor. Eu queria que você, na verdade, orasse com o Senhor, clamasse ao Senhor, para que você pudesse viver, não a vida que você sonhou, mas a vida que o Senhor sonhou para você. Pastor, mas será que é possível? É possível. Porque na cruz do Calvário, o Senhor disse: está consumado. Está consumado. Está consumado. Enquanto nós adoramos o Senhor com essa canção, começa a avaliar a sua vida. Começa a pensar naquilo que o Senhor já está liberando sobre o seu coração neste momento. Em nome de Jesus.